Olá, meu nome é César Felipe, sou professor de matemática da Rede Municipal do Rio de Janeiro. O assunto de hoje, fração de uma quantidade. Vamos lá. Em torno de 20 mil anos antes de Cristo, caçadores que habitavam as savanas viviam em pequenos grupos. Neste período, eles já dominavam a linguagem, fabricavam pequenas ferramentas e sabiam contar, pois já praticavam o comércio. É importante ressaltar que neste período não há a linguagem escrita e as ferramentas ainda não eram metálicas. Nesta pequena introdução, percebemos que a matemática surge e é impulsionada pelas demandas da sociedade. Número é uma ideia de quantidade. Inicialmente, os números são utilizados para expressar quantidades inteiras. Por exemplo, um animal, 2 animais. E as quantidades não inteiras? Este primeiro exemplo ele é bem simples. Você pode até considerá-lo infantil, mas ele é extremamente importante para entendermos o que é um número racional, ou fração ordinária, e o significado dos seus termos. Imagine a seguinte situação. Inicialmente eu tenho uma barra de chocolate. Dividindo essa barra de chocolate em 4 partes iguais, digamos que uma parte é retirada. Ela pode ter sido comida por alguém. Qual é o número que vai expressar a quantidade restante da barra de chocolate? O número que representa a quantidade restante da barra de chocolate é o número racional ou fração ordinária 3/4. Nesta aula vamos falar apenas fração. Uma fração ela é composta por 2 números, o numerador e o denominador. O denominador indica a quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. E o numerador, a quantidade de partes tomadas. E qual o significado de inteiro? Inteiro, no nosso exemplo, foi a barra de chocolate, mas o inteiro poderia ser salário, poderia ser uma quantidade de combustível de um tanque de automóvel. Muitas pessoas trabalham como motorista de aplicativo. Vamos entender, através deste exemplo, o quanto que elas recebem pelo serviço prestado. Os motoristas de aplicativo ficam com 3/4 dos valores pagos pelos usuários do sistema, independente da forma de pagamento, dinheiro ou cartão de crédito. Um usuário pagou R$ 28 por uma corrida. Qual a parte do motorista? A parte do motorista corresponde a 3/4 de R$ 28. Neste caso, o nosso inteiro é o valor pago pelo usuário, R$ 28. Sabemos que o denominador indica a quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido. Neste caso, o denominador é 4, então dividiremos 28 por 4. 28 dividido por 4 é igual a 7. Logo, cada uma das partes, R$ 7. O numerador indica a quantidade de partes tomadas, neste caso, 3. Como cada parte equivale a R$ 7, o valor recebido pelo motorista pelo seu serviço, 3 vezes 7, 21. Então, cabe ao motorista pelo serviço prestado, R$ 21. Muitos brasileiros sonham com a aquisição da casa própria. Então, vamos a este exemplo. Um casal pretende financiar a compra de um apartamento. No banco, foram informados que podem comprometer, no máximo, com a prestação do futuro imóvel, 3/10 da renda familiar. Neste caso, R$ 2.400. Qual o valor máximo que poderão comprometer com a prestação do apartamento? O valor máximo da prestação do apartamento corresponde a 3/10 da renda familiar, ou seja, 3/10 de R$ 2.400. Neste caso, o inteiro é a renda familiar, R$ 2.400. O denominador é 10. Logo, vamos dividir 2.400 em 10 partes iguais. 2.400 dividido por 10 igual a 240. Agora multiplicamos este resultado por 3. 0 vezes 3, 0. 4 vezes 3, 12. Colocamos o 2 à esquerda do 0 e vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. 240 vezes 3, 720. 240 vezes 3, 720. Logo, o casal poderá comprometer, no máximo, R$ 720 na sua renda familiar. Muitas pessoas trabalham como revendedores de produtos de beleza e perfumaria, que são apresentados em revistas, nas quais o cliente pode verificar o preço e as características de cada produto. Eles recebem por seus trabalhos 35 centésimos do total de suas vendas. Quanto recebe um revendedor que vendeu R$ 750? A parte que cabe
ao revendedor é 35 centésimos de R$ 750. Neste exemplo, o inteiro, R$ 750. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem um celular. E estes celulares normalmente têm uma calculadora instalada. Então é importante também aprendermos a utilizar esta ferramenta. Então, vamos resolver este exercício utilizando a calculadora. 750 dividido por 100, 7,5. Agora pegamos este resultado, 7,5, e multiplicamos por 35. 7,5 vezes 35, 262,5. Ou seja, a parte que cabe ao revendedor do total vendido, R$ 262,50. Até este momento, estamos calculando a fração de um número, efetuando as contas na seguinte ordem: divisão, em seguida a multiplicação. Podemos alterar a ordem das operações sem prejuízo do nosso resultado. Ou seja, nós podemos primeiro multiplicar e depois dividir. Vamos aproveitar que a calculadora está aberta e vamos resolver o mesmo exercício trocando a ordem das operações. Ou seja, primeiro vamos multiplicar e em seguida 35 vezes 750, 26.250, dividido por 100, 262,5. A capacidade do tanque de combustível de um carro é 48 litros. Quantos litros de combustível restam no tanque do carro quando o marcador de combustível está como na figura? Nesta figura, o E indica que o tanque está vazio e o F que o tanque está cheio. Repare que as marcações desta figura indicam que ela está dividida em 4 partes iguais. Então, a primeira marcação corresponde a 1/4, a segunda marcação 2/4 e a terceira 3/4. Como já havia falado, as letras E e F correspondem a vazio e cheio. A quantidade de combustível restante no tanque corresponde a 1/4 de 48. 48 dividido por 4 é igual a 12. Vezes 1, 12. Logo, restam no tanque 12 litros de combustível. Estamos chegando ao final da aula e vamos dar mais um passo falando de porcentagem. Porcentagem pode ser entendida como uma fração de denominador 100. Por exemplo, calcule 12% de 240. 12% é igual a 12 centésimos. Ou seja, calcular 12% de 240 é o mesmo que calcular 12 centésimos de 240. E esta tarefa nós já aprendemos a fazer. 240 dividido por 100. 2,4 vezes 12, 28,8. Logo, 12% de 240 corresponde a 28,8. Vamos lembrar que também podemos fazer as operações na ordem contrária, ou seja, primeiro multiplicar e depois dividir. 240 vezes 12, 2.880, dividido por 100, 28,8. Vamos verificar uma aplicação de porcentagem. O contrato da administradora de cartões de crédito Credix estabelece que o valor mínimo para pagamento de uma fatura é igual a 20% do total da fatura. Considere uma fatura de R$ 980 e calcule o valor do pagamento mínimo e o saldo devedor imediatamente após o pagamento. Vamos calcular 20% de 980 utilizando o símbolo de porcentagem 980 vezes 20%. Reparem
que no nosso display aparece 0,2. 0,2 é a forma decimal de 20%. Agora apertamos o sinal de igual, 196. Ou seja, 20% de 980, 196. Logo, o valor mínimo desta fatura, R$ 196. Para determinar o saldo devedor imediatamente após o pagamento, já que conhecemos o valor do pagamento, basta fazer a diferença entre o valor da fatura e o valor do pagamento. 980 menos 196, 784. O saldo devedor imediatamente após o pagamento, R$ 784. Considerando que não seja efetuada nenhuma compra e que a taxa de juros aplicada pela Credix seja 15%, qual será o valor da próxima fatura? Primeiro, vamos calcular 15% de 784. 784 vezes 15 dividido por 100. R$ 117,6 mais 784, R$ 901,60. Podemos obter esse resultado fazendo a conta da seguinte forma: 784 mais 15% igual 901,6. Nossos exemplos abordaram os valores recebidos por um motorista de aplicativo, por um revendedor de produtos de beleza e perfumaria, o valor máximo que podemos comprometer da nossa renda com a prestação de um imóvel. E encerramos a aula mostrando que porcentagem pode ser entendida como uma fração. Logo, tudo aquilo que vocês aprenderam poderão utilizar com problemas que envolvam porcentagens. Espero que tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Até lá!